Olá, pessoas, sejam todos bem-vindos ao Drone Physics, né? O canal número 1 de física do Cefet Varginha. Com todo respeito aos outros professores, mas é verdade, tá? Hoje vamos falar sobre distribuição contínua de cargas, né? Na verdade, hoje é o início de uma série de vídeos que eu vou fazer, né? Porque tem vários exemplos, né? Como calcular a força provocada por uma distribuição contínua de carga em uma outra carga pontual Q colocada em algum lugar do espaço, tá bom? Hoje a gente vai ver a teoria e depois vem exercícios, aplicações, coordenadas cartesianas, esféricas, cilíndricas, distribuição homogênea, não homogênea. Então vai ter bastante coisa, tá bom? E é muito importante que vocês façam os exercícios, né? E acompanhem com papelzinho, canetinha, tá? Para fazer, porque se não botar a mão na massa, não vai aprender, tá? Como diria meu professor Farnésio, a física não é contemplativa. Tem que botar a mão na massa, né? E mais do que isso, só a repetição dos exercícios e a familiarização com os conceitos vai poder levar vocês a terem um resultado satisfatório. Tá? Fazendo uma analogia rápida aqui, eu estava jogando Crash Team Race do PS4, embora eu também joguei muito no PS1 há 20 anos atrás, e eu estava batendo os tempos do Nitro Oxide em algumas pistas, não todas, né? E só a repetição que me fez conseguir bater o tempo dele, né? Então, vale para tudo, né? Se você vai fazendo, você vai melhorando, beleza? Então, vamos começar aí. Distribuição contínua de carga. Então, vamos considerar o seguinte aqui. Considera que a gente tem uma batata carregada. Né? O que é uma batata carregada? É qualquer objeto, com qualquer forma. Colocado em qualquer lugar do espaço, tá? Então, está aqui a minha batata, tá? Se vocês não acreditam que isso é uma batata, escreve. Então, essa é uma batata carregada, ela tem uma carga total Q, tá? Que grande. E eu quero saber qual é a força que essa batata carregada faz, né, numa carguinha Q aqui em uma outra posição do espaço, tá? Então, a batata tem uma carga total Q, né? Tem alguns lugares da batata que tem mais cargas que os outros. E eu botei uma carga aqui ali em cima. E eu quero saber qual que é a força que exerce aqui, né? Então, a lei de Coulomb, né? A gente viu a lei de Coulomb, ela vale para cargas pontuais, né? O que claramente não é o caso dessa batata. Ela tem uma certa dimensão, ela não é pontual. Suas dimensões são grandes o suficiente, né, para interferir no nosso problema. Então, como é que a gente faz calcular uma coisa, né? Usar a lei de Coulomb para cargas pontuais, uma coisa que não é pontual, né? Então, a primeira sugestão, né, coisa que vocês podem pensar, é fatiar a batata, né? Batata só fez para isso, para serem fatiadas, né? Então, vamos dividir ela aqui em pedacinhos. Pega uma espada, corta a batata no estilo Hitei Mitsurugi, tá? Ó. Pronto. Fatiei minha batata. Então agora, em vez de uma batata, eu tenho N cubinhos de batata, tá? Então, tem o cubinho 1 aqui, o cubinho 2 aqui, o 3, o 4, o 5, blá, 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 até o cubinho N, tá? E agora eu calculo qual é a força que cada um dos cubinhos exercem, né? Por exemplo, aqui, esse cubinho aqui, I, opa, vamos botar aqui assim, seja esse cubinho I aqui. Qual é a força que esse cubinho I exerce na minha carga Q, né? Então, eu vou ter o meu vetor R, né, que faz o papel do R aqui lá da lei de Coulomb, né? Então, vou tirar o verde, vamos usar azul, vamos usar azul. Então, tem o meu vetor R, que sai da origem e vai até a carga Q. Tá?
E tem um vetor R', que sai da origem e vai até o meu cubinho. Tá aqui. Então, né, pela lei de Coulomb, né, a força que esse cubinho exerce na carga Q é proporcional às cargas envolvidas ali, a carga do cubinho vezes aquela carga Q, né, dividido pelo quadrado da distância, né, e da direção que liga essas duas cargas, né. Então, o vetor que liga o cubinho até minha carga Q, né, é só você sair do cubinho e ir até a carga Q aqui, ó, é esse vetor aqui, que a gente já viu, a gente já viu que esse vetor aqui, né, é o vetor R menos R', né? É o vetor que sai do R', né, que é onde está o cubinho, e vai até a carga Q. Né? Então, vamos que vai dar essa força ali. Então, a força, vou chamar de delta F. Por que delta? Porque é só um pedacinho da carga, né? Então, a força ali, pititinha, um delta F, nada mais é do que a carga Q vezes a carga do cubinho. A carga da batata é Q grande, né? Então, aqui é só um cubinho, vou chamar de delta QI. Né? Sobre 4πε0, né? Multiplica R menos R', né? Vamos botar um I nesse linha, porque né? Por que eu vou botar um I aqui? Porque esse R' I nada mais é do que a posição do cubinho I, porque existe N cubinhos aqui, tá? Então, bota um I aí também para ficar bom. Então, eu posso até chamar esse aqui do delta F QI, é a força na carga Q, devido ao cubinho I, R menos R' I, sobre o módulo de R menos R' I ao cubo, tá? Então é isso, né? Então a gente usou a lei de Coulomb para o cubinho, né? Então tem que achar aquela massa, a carga do cubinho, que é delta Q, a posição aproximada do centro ali, né? Então, só jogar na lei de Coulomb e você tem a força devido ao cubinho, né? Beleza. Mas vamos escrever esse delta Q de maneira diferente, tá? Vamos ver o seguinte, delta Q dividido pelo delta V, ou seja, a carga em relação ao volume que ela ocupa, né? No caso é QI aqui, né? E VI aqui também, né? Que é a carga do cubinho Q e o volume do cubinho Q. É uma certa densidade, ρI, que depende do quê? Depende da posição que esse cubinho está. Tá? Então, ρI de RI aqui. Né? Então, isso aqui, o que é ρ? ρ é densidade de carga, né? Então, Coulomb por metro cúbico. Então, essa aqui é uma maneira diferente de escrever, né? Então, o delta Q sobre delta V, né? Carga pelo volume é densidade de carga. Então, o meu delta Q que está aqui, eu posso só multiplicar cruzado aqui, né? O que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, delta QI é um ρI de RI, né? Uma densidade que depende de onde estou, vezes um delta VI, né? Vezes o volume ali desse cubinho, né? Só multiplicar cruzado essa equação aqui, tá? E agora eu vou jogar aqui de novo nessa fórmula da lei de Coulomb, só que eu vou substituir o delta QI. Então, eu vou ter aqui meu delta F aqui, nada mais é do que a carga Q, 4πε0, vezes o delta Q, que está aqui, então vezes ρ de RI, vezes, né, vou só trocar a ordem aqui, botar R menos R e linha, sobre o módulo de R menos R' ao cubo, vezes o delta V. Tá? Então, eu tenho agora uma reexpressão
né? Eu só expressei de maneira diferente a lei de Coulomb, né? Essa equação aqui é exatamente igual a essa equação aqui, só troquei, né, o quê? Esse delta aqui, né? Usei essa fórmula aqui. Então, delta Q nada mais é do que a densidade vezes o volume, né? Porque carga sobre volume é densidade. Então, só reescrevi, tá? E por que eu reescrevi isso? Um motivo muito simples. Uma vez que eu fiz isso aqui, agora é fácil calcular qual é a força total na carga Q, né? Eu peguei minha batata, dividi ela em N cubinhos. Então, a minha força total nada mais é do que a soma que cada cubinho faz, né? Cada cubinho tem um delta QI de carga, então a força total é a soma da força de cada um dos N cubinhos. Então, se eu somar de 1 até N, né, volta a aula passada, né? Força de N cargas, né? Então, aqui é N cubinhos, tá? N cubinhos petitinhos. Né? São quase pontuais os cubinhos. Então, a força total na batata, da batata não. A força total devido à batata na carga Q, nada mais é do que a soma dos deltas QI, ou seja, o que eu posso botar aqui? Eu posso botar em evidência o Q sobre 4πy0, somatório de I igual a 1 até N, né? Cada cubinho tem a sua própria densidade, cada cubinho tem a sua própria posição, R e linha. Então, tem que botar tudo aqui. E cada cubinho tem o seu próprio volume, tá? E pronto. E acabou o problema, tá? Essa é a força total da batata na carga Q, né? Acabou assim, entre aspas, né? Por quê? Por mais que essa expressão seja boa e vai me dar um resultado razoável, né? Esse resultado não é muito exato, né? Por quê? A lei de Coulomb fala de cargas pontuais. E eu não posso cortar um cubinho até ele chegar no tamanho de um ponto, né? Ou posso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu posso cortar esse cubinho tão fino que ele vire, cada parte dele seja um pontinho só? A resposta é sim e não, né? Na prática, não. Na teoria também não. Mas podemos aproximar, fazer um limite, tá? Qual que é o limite? O limite que o N vai a infinito. Vou cortar esse cubinho tantas vezes quanto eu preciso. E o que vai acontecer com o tamanho dos cubinhos, né? Vai ter outro limite ali, né? Quando todos os volumes vão a zero, porque o ponto não tem volume, né? Então, quanto mais eu corto o cubinho, menor fica o volume dele. Então, se eu cortar os cubinhos, se eu cortar os cubinhos tantas vezes quanto necessárias, eu vou ter uma aproximação muito melhor do que a minha aproximação inicial, que tem só N cortes, né? Então, faz esse N, você vem grandão, né? O que acontece quando eu faço essa somatória ter infinitos termos ao mesmo tempo que os volumes tendem a zero, né? Então, basicamente, a minha somatória vira uma integral, né? Então, é isso. Então, a minha somatória vai virar uma integral. Logo, a força da batata na carga Q vai ser Q sobre 4πy0 integral da densidade, que agora depende exclusivamente de uma posição, R', então não tem mais I, né? Porque I significa discreta, que é contínuo. Então, a integral da densidade, que depende do ponto, R menos R', sobre o módulo de R menos R' ao cubo dV', né? Essa integral é em V'. O que é V'? V' é o volume da batata, tá? Então, a nossa querida batata lá, ela tem um volume V', então vou integrar em toda a batata. Então, toda a batata vai contribuir
para fazer a força na carga Q que está, né, lá em cima da batata. Então, essa é a expressão para força devido a uma distribuição contínua. Então, daqui logo de cara, a gente vê que o que acontece. Se eu mudar a posição, muda a força. Ops. Se eu mudar a posição, muda a força. Se eu mudar o volume, também muda a força. Se eu mudar a densidade, também muda a força, né? Então, cada corpo vai ter um certo volume, então cada corpo vai ter um certo limite de integração. Tá beleza? Toda vez que vocês verem as coordenadas linhas, né? Que tem essas linhas, R', DV', V', significa corpo que gera a força, tá? Então, ele que gera a força. Quando não tem linha, é o corpo que sofre a força, né? Então, esses R' são as posições onde estão a batata e esse R é a posição onde está a carga, tá ok? Então, essa é a lei de Coulomb para o caso contínuo, tá? Belezinha? Então, vamos trabalhar muito com ela, tá? Ela é base de tudo. Lá na frente, quando a gente vê magnetismo, a gente vai ter a chamada lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart é um análogo da lei de Coulomb, então é muito parecido. Então, se você aprender aqui, você vai se dar bem lá. Se você não aprender aqui, né? Significa que você vai ter novas dificuldades. Então, como eu disse, cada corpo tem um certo volume, né? Tem um certo tamanho, tem uma certa geometria. A geometria é muito importante. Então, cada corpo vai ter uma integral diferente. E a gente vai trabalhar alguns exemplos a partir dos próximos vídeos, né? O que eu falei? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos de aplicações, tá? Mas essa equação é a base de tudo. A gente vai usar ela, né? Em todos os outros exercícios, né? Vamos partir sempre dessa. O que vai mudar é a posição, a geometria, a distribuição de carga, tá ok? Então, essa é a sua nova amiguinha íntima e você vai cuidar bem dela, senão ela vai te fazer muito mal no futuro. Se você cuidar bem dela, ela vai te fazer muito bem, tá ok? Então, na próxima aula, a gente começa com exemplos, né? Vamos começar, no caso, unidimensional, né? Que esse ρ vai virar um lambda, né? Depois eu explico isso melhorzinho. Depois vamos ver casos bidimensionais e casos tridimensionais vai ficar mais para frente, só a hora que a gente falar de lei de Gauss, tá? Então, próxima aula, exercícios e aplicações. Peguem um cafezinho, peguem também papel, caneta, senão não vai aprender. E assine a chamada no fim do vídeo, né? Se chegou até aqui, assine a chamada, senão reprova por falta, beleza?